Bom dia, igreja. Que você possa achar o seu lugar aí nessa manhã. Que a gente vai dar início ao nosso culto. Queria convidar a igreja a ficar de pé no seu lugar nesse momento. E a gente juntos hoje vai cantar um pouco do nome de Jesus. A primeira música especificamente fala do nome dele e conta das verdades de quem ele é, do que está por trás do nome de Jesus. E eu acho muito legal refletir um pouco nisso nesse mês de dezembro, que a gente está aí próximos a celebrar o nascimento de Jesus. Então, que você possa estar pensando um pouco nisso, o que Jesus trouxe, né? Quem ele é, o que ele representa para nós e o nascimento dele para esse mundo, para a nossa nação e para a sua vida. Eu vou fazer uma oração e a gente começa esse momento de louvor. Jesus, queria entregar esse momento de louvor agora aos teus pés. O Senhor possa estar nos abençoando e recebendo nossas vozes, Deus. Recebe esse louvor, recebe essas letras, essas canções. Em nome de Jesus, amém. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, para a eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é seu nome, Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é seu nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, para a eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é seu nome, Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce essa canção, e os povos
dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce essa canção, e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado, seja louvado. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som do teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, Senhor. Meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes
amarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, Senhor. Deus, recebe esse louvor agora, nos abençoa com a sua palavra nessa manhã. Em teu santo nome que a gente ora, amém. Pode assentar, igreja. Muito bom dia, igreja. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto de louvor e adoração. É bom cantar o nome de Jesus todos juntos. Alegria estar aqui pela manhã, e eu quero também dizer que tem uma alegria especial. Caso a gente tenha aqui um visitante entre nós, alguém que veio num culto da Nova Aliança pela primeira vez. Se esse é o caso, de onde você está, levante sua mão só para que a gente te reconheça no seu lugar e a recepção te dê um presentinho. Alguém visitando a gente pela primeira vez? Não? Então sejam todos assim muito bem-vindos, vocês que conhecem a casa. Tenho aqui notícias e avisos da nossa igreja, e a primeira notícia é que ontem no PV Norte teve a festa de formatura, ou a cerimônia de formatura dos nossos seminaristas que estão lá. A Fernanda e o Tiago, o casal querido que está chegando aqui nesse lado, a Eduarda aqui embaixo, a Julie ali em cima, todos jovens aqui da igreja que foram fazer esse tempo de seminário. O Tiago retorna a partir de janeiro e está trabalhando aqui na igreja com a gente. Vocês com certeza vão ter ele entre os pregadores aqui do culto da manhã também. A Julie e a Eduarda ainda consideram a possibilidade de continuar. Elas fizeram um curso de 1 ano e ainda pode ser que vão entender o chamado de Deus para mais tempo de preparo e encaminhamento para o ministério. Mas estão chegando aí, daqui uns dias já estão participando da nossa vida de igreja. Nessa semana, igreja, a gente tem alguns programas muito especiais, e um deles é na quarta-feira, na nossa reunião de oração. Reunião de oração regular, mas por vezes a gente recebe um convidado especial. Nessa quarta vai estar com a gente aqui a família Braga, a família do Tiago e da Gabi, que são nossos missionários do PV Norte. Eles estão passando por um tempo de visitar igrejas e a viagem de férias dele, não sei se tem férias envolvidas, mas enfim. E eles vão estar passando aqui por Curitiba, aí a gente quer aproveitar eles um pouquinho quando deu certo da gente ouvir eles e estar com eles na quarta-feira. Então você é convidado a estar aqui para a gente ouvir o testemunho deles, as mensagens que eles têm a dar. E nesse dia a gente faz um jantar depois para ser uma recepção calorosa. Então você vem para cá, já fica para uma jantinha, uma pizza que acontece aqui depois da reunião de oração. Noite muito especial, noite muito gostosa, você pode fazer parte. Pastor? Ah, sim, mas se você vem para a gente saber tanto de alimento que a gente precisa providenciar, você precisa fazer sua inscrição ligando na secretaria, dizendo que você vai estar aqui nessa reunião de oração, tá bem? Quarta-feira, 19h30. Aí no sábado a gente tem outro programa muito especial também, que é o dia de evangelismo no bairro do Cachimba, onde a gente tem um ministério atuante lá com nossos membros aqui que vão até lá para distribuição de alimentos e ensino da palavra de Deus. E quem vai falar desse programa para a gente é a Pupi. Eu quero te chamar aqui à frente, por favor, para nos contar um pouquinho mais desse dia e como participar, Pupi. Bom dia a todos. Vivi, tem o vídeo? Você e eu podemos mudar a vida de alguém. Dia 10 de dezembro está chegando, o dia que teremos a oportunidade de, junto com o Ministério Alcançando Vidas, falar do amor de Deus e da salvação por Jesus Cristo. Lá no Cachimba, um evento que acontecerá a céu aberto, lá na rua,
Cadeiras colocadas na rua mesmo e reunindo de 350 crianças mais adultos para falar do amor de Jesus. O nosso ministério, Alcançando Vidas, tem dado suporte a esse projeto Biblioteca Amigos do Cachimba. A Edilane, conhecida como Ed, começou esse projeto em 2011, com o intuito de reintegrar crianças e jovens carentes da comunidade, utilizando literatura infantil, atividades lúdicas, trabalhos. E ela, inspirada no personagem Emília, de Monteiro Lobato, buscou proporcionar o aprendizado e desenvolvimento dessas crianças. É um projeto tão lindo, que começou tão pequeno e que cresceu tanto que impacta. Quando você vai no meio de uma favela, de uma comunidade, casas simples, de madeira, com muitas dificuldades, você entra num prédio de alvenaria, 3 andares, salas lindas, crianças sendo recebidas com amor e tudo sendo voluntário, se diz assim, aqui tem a mão de Deus. É uma coisa impressionante, impacta. E assim como aquele prédio impacta, nós queremos ir como igreja impactar a vida das pessoas. Esse espaço hoje atende 350 crianças de 0 a 15 anos. O espaço bebê de 0 a 2 é recente, foi criado, começou esse ano. E nesse sábado teremos o louvor liderado pelo Henrique Oliveira, o teatro do Aldo, a mensagem do pastor Juba e o lanche sob os cuidados da Lia. Essa semana a gente teve a oportunidade de reunir os voluntários e foi uma reunião linda, uma equipe maravilhosa que se encontrou e Deus já providenciou todas as pessoas necessárias, porque, na verdade, muitos de lá vão trabalhar. Nós vamos estar dando suporte a eles nesse dia. Então, se você quiser contribuir para esse dia, o que nós precisamos? Vinas. Nós precisamos de 35 quilos de vina. Se você puder doar aqueles pacotes, 5 quilos, serão muito bem-vindos. Ou se você não pode esse pacote de 5 quilos, mas você quer doar alguma coisa, traga refrigerante, 2 litros, quat, para que a gente seja uma coisa só e não, seja mais fácil na hora de servir. E também ore muito por cada uma das pessoas que estão lá envolvidas. Ore para que o tempo durante a semana fique bom, para que a prefeitura possa ir lá com a patrola e dar uma ajeitada na rua, que é a rua de barro. O Heleno foi ontem lá, com toda essa chuva, um lamaçal, mas é lá que Deus quer nos reunir. Ore para o clima também no dia. Quem organiza o evento, tem tantas coisas que a gente já tem que pensar. E se você ainda olha para um céu chuvoso, eu confesso, assim, aquilo dá um certo medinho, mas Deus está no controle das coisas. E para Deus a gente pode dizer, Deus, dá-nos um dia de sol bonito. E ore para que todos que estejam ouvindo a mensagem. O teatro baseia-se na história de Jonas. E sabemos que quando a palavra foi pregada em Nínive, a cidade foi tocada e salva. Que assim seja com a comunidade Cachimba. Nessa quarta, na reunião de oração, junto com o que está acontecendo com os nossos missionários, também teremos um momento voltado às orações do evento, pelo menos foi o que foi me passado. Então, até quarta, se você puder trazer, sentiu no coração, quero doar vina, quero doar refrigerante, traga até quarta. A gente vai colocar na cozinha para a gente saber o que a gente pode contar, para saber o que precisa ser ainda providenciado. Seria isso. Obrigada, pastor Juba. Tudo se preparando, honestamente um friozinho na barriga, a gente ir para um evento ousado dessa maneira é desafiador, mas a gente vai com a confiança em Jesus Cristo. Tem um amigo meu do seminário que ele ia para qualquer canto que fosse mais obscuro possível, assim, de evangelizar, ele ia. E aí ele teve a oportunidade de ir para o Egito, e lá no Egito ele estava conversando com os skatistas, é o ministério dele, e um cara do skate falou assim, você tem que falar isso pro meu sheik. Não posso. Não, você vai lá falar pro meu sheik agora. Ele, então tá. E por que você foi, Rodrigo, o nome dele? Cara, estou com o Espírito Santo, se o Espírito Santo está me levando lá, é o que ele quer fazer. E a gente entendeu que o Espírito de Deus tem nos movido para o Cachimba, é lá que ele quer nos usar, e é lá que a gente confia que Deus vai fazer desse dia um dia especial para aquela comunidade e para a nossa também.
Você é convidado a participar disso, de todos os modos que a Pupi falou. O que mais a gente tem pela frente? Então, nesse sábado próximo, a gente tem o evento no Caximba. No outro fim de semana, cujo domingo é dia 18, a gente tem o culto de Natal, ou o culto especial com a celebração de Natal, em que a gente vai ver a apresentação do coral, que tem se preparado há muito tempo para oferecer para a gente uma cantata linda. Eu tenho ouvido um pouco enquanto estão ensaiando e eu estou aqui no meu cantinho trabalhando. Está sensacional, muito gostoso de ouvir, muito lindo o programa que tem sido feito. Então, dia 18 é o dia de você reunir toda a família, convidar seus amigos, parentes, quem você quer trazer, e a gente fazer um culto aqui na igreja bem especial, na apresentação de Natal, que é a apresentação no culto da noite, tá? Nosso espaço maior, nosso culto com mais gente, então é no culto da noite. E aí, na nossa programação de fim de ano, você que frequenta aqui o culto da manhã, precisa se programar dessa maneira, olha só. Nos dias 25 e dia 1º, não haverá culto pela manhã. A gente não tem no dia de Natal pela manhã e no dia 1º. Dia 1º, bom, os dois são pela mesma razão, né? Muita festa de família, muita família reunida, a gente perde muita equipe, perde capacidade de montar todo o culto aqui pela manhã. Então, a gente pede que você se programe nesses dias para estar no culto da noite, caso você possa, tá bom? Dias 25 e dia 1º a gente não tem culto pela manhã. Mas falando de tudo isso, falando de Natal, falando das nossas programações, da cantata que está chegando, a gente vai ver o vídeo agora que nos prepara para o Natal. A gente está fazendo apresentações desses domingos do Advento e hoje a gente tem um vídeo para apresentar para vocês. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, pareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 5. Tá chegando o Natal, época boa demais do ano. Gente, agora a gente tem também o nosso jeitinho especial de adorar nosso Deus com nossas ofertas, nossas contribuições para a obra dele. O pessoal da recepção vai trazer aqui as sacolinhas para irem passando. E enquanto passa a sacolinha, deixa eu te informar sobre dois membros da nossa igreja que estão passando por dificuldade, a gente quer orar por eles. O seu Billy Leven, que a gente tem orado, ele desenvolveu uma pancreatite, disso foi para a UTI, da UTI passou muito tempo lá lutando contra a pancreatite, teve uma melhora, foi para o quarto, mas precisou voltar para a UTI, continua na luta dele contra essa doença. A família pede orações para que esse inchaço na barriga diminua, para que essa pancreatite ceda aos medicamentos e ele possa ter uma recuperação geral. Está um quadro bem delicado dele. E a gente quer orar também pelo Edson Clariana, o pai da Mariana, que está lá ao fundo. O Edson, ele tem um problema no coração que o levou ao hospital, mas ele tá entubado por causa de uma pneumonia e os pulmões precisam se recuperar. Até pouco tempo ele estava desacordado, né? Ele estava sedado, e agora eles começam o processo de ir acordando ele para ver quando que dá para tirar ele do tubo. A Mariana contou a alegria da mãe de chegar
essa semana no hospital e ver o pai dela, o Edson, de olhos abertos. Foi o que a gente viu de melhora. Então ele tem reagido, mas a gente pede a Deus que cure e restaure a vida dele também. A gente vai orar por esses dois queridos e agradecer a Deus pelas nossas ofertas, aquilo que a gente tem repartido do que Deus tem nos dado para a obra de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por a gente estar reunido aqui nessa manhã. Obrigado porque a gente se reúne aos teus pés, mas por ti é acolhido como aqueles que são teus. E assim a gente celebra a tua presença como Deus de amor e graça, que nos recebe, que nos ama, que aceita nossos louvores, que ouve nossas orações. Obrigado por essa proximidade, obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu amor sobre nossas vidas. A gente pede que esse teu amor se derrame em graça e misericórdia sobre a vida do seu Vili, que ele consiga encontrar, Deus, em ti a cura e a restauração para o que ele precisa, Deus, para se recuperar, que ele encontre em ti, Deus, a provisão para suportar esses dias, Deus, e que ele também, Deus, descanse em ti, na tua soberana vontade, porque a gente sabe que todos os nossos dias, Deus, foram escritos no teu livro, estão contados, Deus, pela tua soberana vontade. Que o seu Vili confie em ti, Deus, acima de todas as coisas. A gente pede pela recuperação do Edson também, Deus, que tua graça, que tua boa generosidade, Deus, sobre a nossa vida traga cura e restauração, Deus, essa recuperação que ele está precisando. Sara os pulmões, Deus, a gente pede em nome de Jesus, para que esse pulmão recuperado permita que o coração seja tratado, Deus, e o Edson encontre uma melhora, Deus, uma recuperação da vitalidade dele. Também, Deus, confiando que os teus planos, os teus caminhos para o Edson, Deus, não são os nossos, e a gente confia, Deus, naquilo que o Senhor tem para ele. Por isso faz tua soberana e boa vontade, Deus, sobre essa vida também. A gente agradece, Deus, porque nessa manhã professores e alunos vão ter oportunidade na EBD de ouvir tua palavra. A gente pede tua bênção sobre eles, Deus, e agradece também, Deus, as ofertas generosas, Deus, que teu povo tem dado para sustentar a tua obra e avançar, Deus, o teu reino. A gente ora assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Professores, alunos, vocês podem ir para suas salas. Agora pela manhã a gente vai ser ensinado na palavra de Deus pelo pastor Marcelo. Pastor Marcelo, o púlpito está contigo. Bom dia a todos, graça e paz, seja com cada um de vocês nesta manhã. Não sei como é que você está em relação a se você já está criando guelras, se você já está criando, aquelas coisas nas mãos, mas o Senhor tem sido bom para conosco e que continuemos sendo gratos pela sua fidelidade às nossas vidas. Vamos orar mais uma vez, e eu queria que você nesta manhã orasse pela sua vida, que você orasse pela sua mente, pelo seu coração, para que você possa, com a sua mente, estar inteiro aqui nesta manhã, com o seu coração também, o seu coração aplicado em conhecer a palavra do Senhor e ouvir a palavra do Senhor. E também oro por mim, pedindo graça e misericórdia da parte dele sobre minha vida. Então vamos orar juntos e faça uma oração por você mesmo também, para que o Senhor fale ao teu coração nesta manhã. Senhor, oramos para que nesse tempo de ouvir a tua palavra, o Senhor possa destampar os nossos ouvidos, que o Senhor possa tomar as nossas mentes e os nossos corações cativos ao entendimento e ao conhecimento do Senhor e da sua palavra. Deus, e diante daquilo que for exposto a nós, que Deus sejamos praticantes e que tenhamos a direção do teu Espírito em nos ensinar e nos ajudar a saber como aplicar, a saber como fazer com que a tua palavra seja viva e eficaz dentro dos nossos corações. Sabemos que isso é através da oração, da meditação na tua palavra, mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos cada vez mais, ó Deus, praticantes daquilo que somos desafiados todos os dias pela tua palavra. Ora, ó Deus, pedindo graça do Senhor sobre minha vida também, para que o Senhor me use conforme apraz o teu coração.
É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Eu vou fazer uma pergunta que é óbvia a resposta, mas só para introduzir e pensar um pouco dentro da proposta de hoje em que nós temos na mensagem. Quantos de nós realmente gosta, tem paixão profunda e se sente feliz quando é enganado? Quantos desejam isso para a sua vida? Quantos sonham com isso? Você, agora a gente está no final do ano, você vai provavelmente já fazer o seu planejamento do ano que vem. O quanto consta na sua lista o desejo de ser enganado, de ser passado para trás? A resposta é óbvia, a não ser que alguém seja meio, diferente, vamos por dizer assim. Ninguém de nós gosta de se sentir enganado, de ser passado para trás. E há um ditado que diz, ou uma expressão que fala: cuidado para não comprar gato por lebre. E essa expressão normalmente ela é carregada do quê? Com a ideia de que nós temos que estar sempre atentos àquilo que nós estamos muitas vezes comprando, negociando. E essa expressão, segundo a tradição diz, ela vem justamente de um período de escassez e de guerra, onde não se tinha muita coisa para comer e as pessoas então iam a determinados açougues ou determinadas fazendas para comprar carne de lebre para comer. Só que a lebre era cada vez mais rara e mais cara, e as pessoas começaram a fazer o quê? Pegar gatos, e eles então iam lá, matavam o gato, limpavam o gato, deixavam ele marinando por muito tempo, para tentar amolecer a carne e tornar a carne semelhante à carne da lebre. E aí eles vendiam o gato como se fosse a lebre. Por isso, então, temos a expressão: cuidado para não comprar gato por lebre, porque a ideia é que você estava achando que estava comendo uma carne e estava, no final das contas, comendo outra, e pagando pelo preço da carne mais cara. Era mais ou menos assim. Existia uma churrascaria, lá nos final dos anos 90, que, claro, a gente sabia que era enganado, porque você pagava, num preço de hoje, R$19 para um rodízio, e chegava lá o garçom dizendo assim: o senhor quer picanha? R$19, você sabe que não é picanha. Mas você dizia ok. E você chegava lá, você sabia que era a gente até brincava, usava a expressão, era uma picanha alcatrada, porque era uma alcatra que o cara fazia o desenho de uma picanha e estava tudo certo. Você fingia que pagava e o cara fingia que te servia, mas ali era algo consciente. Mas quando você é enganado inconscientemente, você fica frustrado. Eu queria dar um primeiro exemplo. Imagina que você vai comprar um carro e você tem um sonho de comprar uma Lamborghini. E aí você tem então aqui a Lamborghini Huracan. Mais de R$1 milhão, para não dizer $1 milhão, custa um carro desse. E aí você sonha, almeja, deseja esse carro. E aí chega alguém com uma oportunidade de negócio por 400 mil, você pode comprar um Lamborghini Huracan. E o que é o Lamborghini? É uma réplica de um Lamborghini em cima de um chassi de Uno. E isso é verdade, gente. Isso é verdade. Existiu essa, vamos dizer assim, a Lamborghini denunciou esse cara e teve, se você procurar, você vai ver. Mas o que era? Era literalmente um carro em que o cara pegou o chassi de um Uno, e era 95, e ele estava montando uma réplica de uma Lamborghini. E ele vendia por 30%, 40% do valor de uma real. E pessoas compravam e tinha fila de espera para comprar um carro como esse. Agora imagina, você leigo, não entende nada de carro, e alguém chega: olha, eu tenho uma oportunidade de negócio, você comprar uma Lamborghini. E você compra o que está ali embaixo então. Quando você descobre, qual é o seu sentimento? Mas você pensa assim: não, um negócio desse aí jamais eu faria. Imagina ser enganado. Finais dos anos 90. Sonho de todo mundo. Clica lá para mim, Vivi. Ter um Nokia. Era o celular da época. Não sei quantos vão lembrar dessa época, E aí o sonho de todo mundo era ter o Nokia. E muita gente viajava ao Paraguai para comprar o Nokia. E o Nokia, vamos dizer assim, num preço de hoje, custava R$800. Você ia para o Paraguai e comprava por R$300.
aí você vai ter do lado ali o Nokia do Paraguai. Mas observe que no final, ele não é um Nokia, ele é um Enkia. Ele não era um Nokia. Só que quando você chegava na loja e falava assim, eu quero o Nokia E72. A pessoa vinha com esse celular na caixa bonitinho, tudo legal, e te vendia. E você vinha para o Brasil alegre, faceiro, quando você abria e realmente começava a ver os detalhes. Não era um Nokia. Mas era quase um Nokia se você olhar. Mas havia um detalhe, o O não era um O, era um C. E como você se sentiria ao chegar em casa, depois de viajar praticamente 11 horas para ir, 11 horas para voltar, andar lá naquele Paraguai da vida, chegar em casa, quando você vai abrir o seu celular e falar, agora eu tenho um Nokia, você não tem. É um sentimento de frustração. Então, quando nós pensamos sobre aquela primeira pergunta, quantos gostam ou desejam, ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de saber quando você, depois de muito tempo, descobre que aquilo que você acreditava ser verdade, não era. Há um filme, que vou dar um pouco de spoiler, que se chama O Show de Truman. Não sei quantos já assistiram esse filme. Esse filme também ele é já um pouco antigo. E a ideia, muito antes de Big Brother da vida, não existia realmente essa ideia do Big Brother ainda, mas a ideia do filme é criar um mundo para uma pessoa, que era esse Truman. E ele vai viver a sua vida quase inteira dentro desse mundo e achando que a vida dele era uma vida normal. Até que um dia ele descobre a verdade, de que tudo era falso. E há uma frustração no coração dele quando você chega no final do filme e vê a expressão dele, as coisas que ele fala. Você muitas vezes até se torna solidário a ele. Porque você, na sua vida, eu creio que alguma vez você já se sentiu enganado e sabe a frustração que é quando você descobre isso. Mas nós temos que tomar um cuidado também em relação à nossa vida cristã. Para nós não vivermos uma vida de engano. Para nós não, durante a nossa jornada cristã, não experimentarmos uma vida que, quando chegamos lá no final, descobrimos que não era efetivamente uma vida cristã. E nessa manhã eu queria ler com vocês um texto bem conhecido, lá em Atos, no capítulo 17. Então eu queria que, se você tivesse a sua Bíblia, você abrisse lá em Atos, no capítulo 17, e nós vamos ler dos versículos de 10 a 12. Atos 17, de 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Quando você lê Atos capítulo 17, você percebe a movimentação de Paulo, principalmente ali, ele está da região da Macedônia, indo para a Grécia. Você vai perceber de que esse texto de Bereia, ele está praticamente no meio de duas cidades que pareciam ser as cidades mais importantes. A primeira delas era Tessalônica, e aí então você, lendo Atos 17, logo no princípio, você vai ver que Paulo vai chegar lá, e alguns judeus se convertem, e ele vai passar por 3 semanas conversando com os judeus nas sinagogas e explicando sobre a palavra de Deus, mas aqueles judeus, eles ficam tomados de inveja e eles começam a perseguir Paulo, Silas e já Timóteo já está na história também. E de repente eles acontece toda uma perseguição, aí eles têm que pagar uma fiança, e aí diz aqui que os irmãos de Tessalônica enviaram Paulo e Silas para Bereia. E Bereia era uma cidade praticamente assim, periférica. Ela não fazia parte do caminho que ligava Tessalônica praticamente até a região de Atenas. Sabe aquela cidade assim que você
literalmente, você tem que sair da estrada e andar muito para chegar nessa... Era praticamente o que acontecia com Bereia. Mas esses dois, eles vão para Bereia. E diz que quando eles chegam lá, a primeira coisa que eles vão fazer é justamente pregar o evangelho na sinagoga. Só que Lucas, ele vai fazer uma observação no texto. Vai dizer que estes crentes de Bereia, ou melhor, primeiro, antes de serem crentes judeus e convertidos ao judaísmo, eles eram mais nobres que os judeus de Tessalônica. Por quê? Porque eles não simplesmente só ouviram a mensagem, mas diz que eles foram se aprofundar nas Escrituras para confirmar se tudo aquilo que Paulo e Silas estavam pregando e ensinando era realmente a verdade, se correspondia com a palavra de Deus. E diante dessa pesquisa, diante dessa investigação que eles fizeram, eles não só compreenderam que o que eles falavam é verdade e fazia sentido, mas vai dizer então que eles creram nessa mensagem. E muitos, e eu acho interessante essa menção, ele vai falar que muitos daquela cidade se converteram. Muitos judeus, muitos gregos, não poucas mulheres e não poucos homens, de alta posição, inclusive na cidade, vão se converter. Mas a partir do quê? De uma investigação apurada das Escrituras. Essa ideia que ele vai apresentar aqui, de que eles eram nobres, era justamente a ideia de que eles estavam com um coração sedento para ouvir, mas eles também tinham no seu coração e na sua mente a certeza de que eles não podiam só simplesmente receber, eles tinham que investigar mais profundamente. E eles tinham que ir, então, mais a fundo daquilo que eles estavam ouvindo. Então, nesta manhã, eu queria falar com vocês sobre a nobreza de uma vida firmada na sã doutrina. Quando nós falamos sobre essa ideia da sã doutrina, a sã doutrina ela vai sempre nos apontar para a ideia de uma doutrina que ela é verdadeira, sadia, que não está doente e que ela é a verdadeira doutrina. Quando nós pegamos as cartas, as epístolas, principalmente antes de um contexto de perseguição que vai começar a acontecer mais acirradamente contra a igreja ali, a partir de Nero, no ano 65 depois de Cristo, e vai se perpetuar ainda por muitos anos. Temos uma perseguição lá no final dos anos 80, início dos anos 90, e tantas outras depois. Nós vamos perceber que num primeiro momento antes, quando a igreja está nascendo, as epístolas normalmente são para ensinar a igreja acerca dos fundamentos da fé, dos fundamentos do evangelho, de quem é Jesus Cristo, de como é a nossa vida cristã, como tem que ser a nossa caminhada. Ele vai trazer esses fundamentos. Mas quando você pega as epístolas já no final da vida de Pedro, no final da vida de Paulo, você vai ver as epístolas joaninas. A mensagem já não é mais trazendo os fundamentos. É justamente, olha, agora aplica o teu coração em conhecer o ensino das Escrituras, o ensino dos apóstolos, para que você preserve a sã doutrina, porque muitos entrarão no meio das igrejas, tentando perverter essa verdade. Então a mensagem passa a ser uma mensagem de alerta, de que agora é necessário nós conhecermos profundamente a doutrina de Cristo, a doutrina do Evangelho, para que não sejamos enganados. Se você pega o conteúdo, né, dessas epístolas, como eu disse, do final da vida, 1ª e 2ª Timóteo, as epístolas de Pedro, as epístolas de João, até mesmo a epístola de Judas, você vai ver a ideia de que fica firme na sã doutrina. Aplica o teu coração em conhecer essa verdade, porque muitos virão tentando perverter essa verdade. Então nós vamos ver de que podemos aprender algumas coisas, e se você já tem uma certa caminhada de igreja, você já ouviu a expressão que temos que ser como os bereanos. E bereano vai sempre ser um sinônimo de pessoas que se dedicam a conhecer as Escrituras. E realmente esse é um dos nossos grandes desafios. A primeira pergunta que eu queria fazer antes de vermos o primeiro ponto é: qual a expectativa que você saiu nesta manhã da sua casa para vir para cá?
Qual era a expectativa do seu coração? A expectativa do seu coração é, de repente, assim, puxa, quem será que vai pregar nessa manhã? Será que é uma pessoa que eu gosto? Será que é uma pessoa que eu não gosto muito de ouvir? Será que a expectativa do seu coração é, puxa, tomara que seja uma palavra que possa trazer conforto ao meu coração? Enfim, qual era a expectativa que você tinha quando você veio? Porque a primeira expectativa que nós precisamos ter, antes de qualquer coisa, é a expectativa de que Deus fale ao nosso coração. Se nós não saímos das nossas casas, quando nós estamos vindo para a igreja, com a expectativa de que Deus fale ao nosso coração a verdade da sua palavra e traga revelação para nós, para que nós possamos aprender dele, já há alguma coisa equivocada. Porque nós somos guiados, ou devemos ser guiados por esta palavra. Mas a primeira coisa que nós podemos aprender com os bereanos é quando temos a expressão ouviram. E essa ideia de ouvir não é simplesmente que eles sentaram e vamos ouvir o que ele tem para falar. Não, o coração, a mente, eles por inteiro estavam aplicados em ouvir a palavra do Senhor, em ver o que Paulo e Silas tinham para ensinar, e diante desse ensino, eles voltarem para as Escrituras e confirmarem ou não, se o que eles estavam falando fazia sentido ou era verdade. Na revista atualizada, você tem ali embaixo, apresentado para você, vai dizer assim, que eles receberam a palavra com toda avidez. Já na NVT, vai falar que eles ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Muitas vezes, e agora eu não posso falar por você, mas vou falar por mim, né? Quantas vezes já cheguei em cultos em que a minha preocupação era disfarçadamente olhar o relógio para ver se está terminando, disfarçadamente, né, tentar olhar ali uma outra coisa, não necessariamente o celular, porque eu sei que quem está pregando consegue perceber quando a pessoa está ali no celular, então aí você pensa, não vou fazer isso, né, porque falta até mesmo assim de respeito, mas aí o cara está pregando sobre Atos e você está lá lendo Gênesis, a tua mente está em outro lugar, o teu coração não está aplicado em ouvir. E isso parte já de como nós saímos, de como está o nosso coração quando nós saímos de casa para estar aqui, nesta manhã, ou hoje à noite, quando viermos. Como está o nosso coração? Nós estamos com o nosso coração literalmente preparado e sedentos para sentarmos aqui e ouvirmos com avidez, com grande interesse, aquilo que Deus vai falar? Ou simplesmente, nós estamos aqui porque é um culto de domingo e temos pessoas que nós gostamos, que estarão aqui, que a gente vai poder conversar, a gente marcou um almoço e depois sai daqui para almoçar. Qual é o interesse que nós temos em ouvir a palavra? Qual é o interesse que nós temos, ou a expectativa que criamos, antes de chegarmos aqui no culto? Há uma expectativa, só para você entender um pouco sobre essa ideia de expectativa. Amanhã, por exemplo, nós temos as oitavas de final Brasil e Coreia. Tem gente que já está sonhando e com expectativa do que vai acontecer amanhã. Se Neymar joga ou não joga, quem o Tite vai escalar, se a zebra vem amanhã porque não veio ontem, não sabemos se a zebra vai vir hoje. E a gente cria uma expectativa e preparamos tudo na nossa casa, né? Colocamos lá tudo verde e amarelo, compramos amendoim, refrigerante, fazemos tudo e deixamos tudo preparado, porque a nossa expectativa é: o Brasil vai jogar. E nós preparamos tudo antecipadamente. Saímos 2 horas do trabalho, né? E corremos o máximo possível para não ficar preso no trânsito. Temos toda essa avidez. Agora, essa mesma expectativa nós temos quando nós saímos 9 horas da manhã, 9h30 das nossas casas para estar aqui. Essa expectativa de que o que o Senhor vai falar nesta manhã, assim como sonhamos se o Neymar vai jogar ou não vai jogar, o que Deus vai falar nesta manhã ao meu coração? De que forma Deus vai usar o pregador daquele dia para falar ao meu coração através da exposição das Escrituras? Há essa mesma expectativa?
Porque é para você entender, e eu estou usando essa ideia da copa, é para você entender um pouco do que era o sentimento desses bereanos. A expectativa daquilo que seria compartilhado. Porque eles tinham prazer em ouvir a palavra do Senhor. E a expectativa do que seria falado, para que eles pudessem crescer em conhecer ao Senhor. Essa era a expectativa do coração deles. Então, quando nós vemos essa ideia de ouvir, não é simplesmente o ouvir por ouvir, mas esse ouvir é com um coração aplicado, com um coração desejoso, com um coração pronto a literalmente aprender mais com o Senhor. Como nós podemos conquistar um coração assim, um coração desse de que ouve? A primeira coisa é uma vida de oração. Nós orarmos. Uma prática que eu lembro que algumas igrejas têm, e eu, até certo ponto, não na mesma medida, mas ainda faço, mas nós temos aqui na igreja, inclusive, essa prática, de chegarmos antes do culto e orarmos. E orarmos por tudo aquilo que envolve o culto. 6h30, há um grupo que ora pelo culto das 7. Mas mesmo que você não consiga chegar às 6h30, que você chega 10:07, antes de qualquer coisa você chegar, aplicar o teu coração. Orar ao Senhor para que Deus fale com você, para que Deus use a vida daqueles que ministrarão o louvor, para que Deus use a vida daquele que vai trazer a palavra, mesmo que ainda você não sabe quem é. Se é aquele que você gosta mais ou aquele que você não gosta tanto, se é aquele que muitas vezes você pensa, puxa, esse aqui fala de um jeito que eu não gosto, fala mais devagar, fala mais rápido, fala mais alto, fala mais baixo. Não importa. É o teu coração aplicado em conhecer a verdade que o Senhor quer ministrar. Então, uma vida de oração. Você orar pedindo que Deus prepare sua mente, o seu coração. Depois, uma prática que normalmente muitos têm, mas que seria algo que deveria ser algo nosso. Quantos de nós, quando cruzamos aquela porta e muitas vezes falamos para o pregador, falando, olha, obrigado pela palavra, foi muito boa, falou meu coração e tal, mas depois nós não revisitamos mais este texto, não visitamos mais esta mensagem que está disponível no YouTube, que está disponível no site da igreja, para revermos e para nos aprofundarmos mais. Nós saímos daqui dizendo que palavra abençoada, mas daqui a 2 semanas, aquela palavra que foi abençoada 2 semanas atrás, já não faz sentido nenhum, já caiu no esquecimento, porque não aplicamos o coração em conhecer, não aplicamos o coração em saber, e nos aprofundar mais, em revisitar esta palavra. Mesmo que você saia daqui, nossa, não entendi nada, ou essa palavra não foi muito boa, mas revisita, porque independente do pregador, Deus fala, e você pode aplicar o seu coração e ir lá e meditar de novo na palavra que foi pregada, e pedir, Deus fala ao meu coração, e Ele fala, porque Deus ele está interessado em ministrar aos nossos corações, em trazer a sua verdade, para que a nossa vida seja fundamentada na verdade. Jesus ele vai dizer que nós somos santificados na verdade, na oração dele ele pede isso ao Pai, santifica-os na verdade, e ele vai dizer o que é a verdade, é a palavra. Por isso, nós precisamos entender de que ouvir vai muito além do que simplesmente estar aqui e entrando sons por este órgão e depois não produz nada. É aplicar o coração. O segundo ponto que nós vamos ver, que os bereanos vão fazer, que é um desafio para as nossas vidas, nós vamos ver que eles examinaram as Escrituras. E essa ideia de examinar, o original grego, ele vai trazer a ideia de uma investigação profunda e apurada, como se fosse uma investigação forense. Sabe aquela coisa que você está diante de um tribunal e você é acusado de algo, ou você precisa se... Então alguém vai lá e precisa investigar profundamente para que você possa saber. Para que aquele juiz ou aquela pessoa que vai julgar a causa, ele possa saber se tudo realmente o que está sendo falado é
verdade ou mentira. Então ele vai investigar profundamente. Quando você pega, né, e você assiste aqueles, tudo bem que há muito exagero, né, CSI, essas coisas assim, os caras são meio ninja no negócio, né, MacGyver é fichinha perto de quem eles eram. Porque o cara vai lá, olha um negócio assim e ele já monta um cenário que ele vai chegar a 2 anos atrás. Ok, não chega a esse nível, mas é você investigar profundamente, você ver cada detalhe, você ler as escrituras e ler de novo, e ver referências cruzadas e pensar assim, peraí, ele falou de que Jesus, ele é o caminho e a verdade, então deixa eu ver isso aqui, você vai lá e se aprofunda nisso, e vai perceber que Jesus é verdadeiramente o caminho e a verdade, e isso vai encontrar morada no teu coração. E você vai poder crer profundamente de que Ele é o caminho. E se Ele é o caminho, então você tem que andar nesse caminho. Se Ele é a verdade, você não só precisa acreditar, mas fundamentar a sua vida nele. Então você começa a cada vez a descobrir mais e mais das Escrituras. Mas esse examinar, nós temos também o outro lado que nós precisamos tomar cuidado. Existe um espírito crítico, que nós precisamos ter, que é a ideia de criticar não é errado. Tá? A gente normalmente tem aquela ideia de crítica e pensa que toda crítica é negativa. Não, criticar nada mais é do que você chegar e investigar e você chegar a uma conclusão, à medida em que você se aprofunda naquilo. Não é você chegar, puxa, não gostei do que você falou. Não, é você chegar, olha, eu ouvi o que você falou e eu fui aqui nas Escrituras. Você precisa ter um coração em criticar todas as coisas. Mas um espírito crítico da forma negativa é, não gostei, não vou ouvir. Ah, não gostei porque ele fala muito baixo. Ah, não gostei porque ele coloca muito filme. Não gost... Você começa a criar um espírito crítico de que se a mensagem não agrada ao teu coração, automaticamente você descarta. Nós temos que tomar cuidado com isso. Crítica não é nesse sentido. A crítica é no sentido de você literalmente ter no seu coração o desejo de examinar e se aprofundar naquilo que está sendo falado. E esse é o desafio que os bereanos eles nos apresentam, né, de que literalmente não era uma arrogância espiritual, mas era um desejo profundo de conhecer a verdade e permanecer na verdade. Em terceiro, nós vamos ver de que eles também, como resultado, eles creram. Percebam de que eles tinham um coração aplicado em ouvir essa mensagem, em saber mais sobre aquilo que se entendia naquele tempo como palavra de Deus. E eles ouvem então que Paulo e Silas estavam falando sobre esta palavra, e eles se interessam, e um coração deles sempre interessado nas coisas de Deus. Diante do que é apresentado a eles, eles vão fazer o quê? Eles vão examinar, então eles vão voltar para as Escrituras e vão meditar naquilo, vão ruminar tudo aquilo que foi falado e vão verificar os textos que Paulo falou. Não, ele falou que Jesus é o Messias, baseado, e eles voltam aos textos e fazem então esse aprofundamento na palavra, até que então, diante do que foi exposto, diante do que foi estudado e aprofundado, eles creem. E o fato de crer faz com que o coração deles se alicerce nessa verdade. Não é à toa que as Escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Como nós podemos crer se o nosso coração e o nosso ouvir não está aplicado em conhecer a verdade do Senhor? Como podemos crer de que Deus é aquele que pode fazer aquilo que nós sequer imaginamos, se nós não conhecermos nas Escrituras a verdade de tudo aquilo que Ele fez na história? De transformação de homens, mulheres, de nações. Como podemos crer se nós não aplicarmos o nosso coração em ouvir? Então, a resposta dos bereanos, ela foi proporcional a esse coração investigativo, apurado, desejoso pela palavra. Mas mais do que isso, é resultado também de uma pesquisa cheia de garra,
na qual eles aplicaram a mente e o coração, para que eles pudessem então conhecer, se aprofundar e crer na verdade. Quando nós pensamos na mensagem e pensamos na palavra de Deus, uma boa pregação, ela sempre vai se aplicar à nossa vida diária. Mas para que uma pregação seja boa, mais do que o pregador aqui na frente, é o quanto nós estamos com a nossa vida inteira em ouvir a verdade, ou a palavra, ou a boa nova. Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele vai trazendo uma exortação a Timóteo. Nós vamos ter isso dos versículos 15 a 17, ele vai dizer: desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Ora, toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. As escrituras nos corrigem quando erramos, e nos ensinam a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Essas são as escrituras. E as escrituras, independente de mim, independente de você, ela é a verdade. E porque ela é a verdade, então ela é aquela que nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para nos preparar, para nos capacitar a sermos praticantes dela. Por isso, quando nós pensamos na nossa jornada e na nossa caminhada, ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser passado para trás. Mas nós nunca, e percebam essa palavra, nunca seremos enganados, viveremos em frustração, se nós aplicarmos o nosso coração a conhecer a Deus e as Escrituras profundamente, constantemente, diariamente, para que diante de tudo aquilo que é exposto diante de nós, nós possamos ouvir, examinar, e então aplicar as nossas vidas como resultado desse ouvir e examinar. Para que lá então, quando vierem ventos de doutrinas, de falsas doutrinas, que tentam desviar muitos dentro das igrejas, nós não sejamos levados por essas falsas doutrinas. Porque a verdade está fundamentada no nosso coração. Porque aplicamos o nosso coração em conhecer ao Senhor e a sua verdade. Não leve gato por lebre ao aceitar qualquer coisa, sem antes se aprofundar em examinar nas Escrituras, se é verdade, se há fundamento, para que a gente possa viver então uma vida de integridade diante de Deus. E aí, nós podemos inclusive fazer o que Paulo fez, quando logo depois de Bereia, ele vai chegar em Atenas. E ele vai ver um altar, escrito ao Deus desconhecido. E ele vai tornar conhecido daquele povo, um Deus que eles não conheciam, porque ele conhecia esse Deus. Quantos não conhecem o único e verdadeiro Deus? Nós podemos torná-lo conhecido, à medida em que o conhecemos profundamente e intimamente. Vamos orar. Senhor, a despeito de mim, a despeito de cada um dos meus irmãos, nesta manhã o que podemos acreditar verdadeiramente é que a Tua palavra, ela é viva, eficaz, ela é a verdade, e ela é aquela que pode nos instruir, nos corrigir, nos exortar, e ela é quem traz o firme fundamento para as nossas vidas. Deus, e fundamentados nas Escrituras que dizem que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Tua palavra, é que nesta manhã eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos aqui, para que Deus possamos aplicar o nosso coração em ouvir a Tua voz, em ouvir atentamente e diligentemente a palavra do Senhor. Mas não só ouvir, mas examinar as Escrituras, voltar às Escrituras e meditar nas palavras que nos são ensinadas e ministradas,
para que possamos perceber aquilo que é verdade e aquilo, ó Deus, que muitas vezes são pensamentos humanos, filosofias humanas. Deus, não permita que venhamos a cair no erro de sermos enganados quando ouvirmos mensagens e mensagens, mas fundamentados na Tua palavra, que possamos, ó Deus, sempre, ó Deus, julgar todas as coisas de acordo com o que as Escrituras nos dizem que devemos julgar. E diante do que nos é exposto, que possamos reter aquilo que é a verdade para as nossas vidas. Senhor, que apliquemos o nosso coração todos os dias em conhecer a Ti e a Tua palavra. Deus, que a expectativa quando nós saímos de casa para vir, ó Deus, aos cultos, possa ser a expectativa de querer que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use a vida do pregador, que o Senhor use a vida daqueles que estarão à frente do louvor, que o Senhor use a minha vida também, para que, ó Deus, possamos abençoar a vida dos nossos outros irmãos. Que a expectativa seja conhecer a verdade, viver a verdade e praticar a verdade. Nós precisamos da Tua ajuda. Precisamos da Tua ajuda porque sabemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É aquele que o Senhor diz que nos lembraria, ó Deus, das Tuas palavras e traria ao nosso coração e nos guiaria em toda a verdade. Que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Senhor, e que sejamos ouvintes, examinadores e praticantes da Tua palavra. Para que, Deus, diante deste mundo que cada vez mais se levanta contra a verdade do reino, se levanta contra a verdade das Escrituras, possamos permanecer firmes e inabaláveis na verdade. Deus nos ajuda quanto a isso. E que nesse dia o Senhor nos leve debaixo da Tua graça para as nossas casas. Deus, e que possamos aplicar o nosso coração no dia de hoje ainda e nos dias que se seguem. Ó Deus, examinar as Escrituras, para que, ó Deus, perseveremos na verdade. Sê conosco, ó Deus. E obrigado por Tua palavra. Obrigado pela lâmpada que ela é para os nossos pés, para nos guiar pelo caminho verdadeiro. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Um dia abençoado para você e que você possa fazer disso uma prática na sua vida. Não seja enganado, não compre gato por lebre nunca mais. Tá bom? Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos.